Coritiba entrou primeiro tempo um pouco sonolento, talvez. Aí você mudou o time e o time voltou com a outra cara no segundo tempo, né? Do jeito, eu não sei se essa análise você faz, mas dá para dizer que foram dois tempos bem distintos, né? Um primeiro tempo onde dando muito espaço para o Guarani, principalmente no meio do campo, e um segundo tempo marcando um pouco melhor, tentando buscar um resultado. Primeiramente, a gente tem que desligado lá, não jogamos nada. Alô, alô? Isso. Bom, nós temos que reconhecer que não jogamos uma boa partida, não conseguimos jogar. O adversário foi melhor no primeiro tempo. O adversário também foi melhor no segundo tempo. Não conseguimos organizar, não conseguimos trocar 5 toques, né, dentro do campo do adversário. O adversário mereceu ganhar o jogo. Não conseguimos, em momento algum, levar perigo ao adversário, principalmente no primeiro tempo. Uma ou outra chance, muito pouca no segundo tempo. Então, não temos muito o que falar, é reconhecer a superioridade do adversário. Demos oportunidade a vários jogadores e vamos continuar dando. Trabalhamos com esses jogadores, que são os jogadores que nós temos. É com esses jogadores que a gente vai acabar o campeonato, nesse momento agora, de uma forma digna, que é o mínimo que a gente pode fazer, né, nós todos. Temos mais 4 jogos pela frente. Precisamos, né, e vamos ter isso. Deveremos, nessa semana, começar já um planejamento de 2019, pensando no que vai acontecer lá na frente, porque realmente agora nós estamos, né, fora da briga para buscar uma coisa diferente no campeonato. Então, nós temos que fazer uma reunião, conversar, né, ver os pontos positivos, os pontos negativos, e entender que é muito pouco para a grandeza desse clube, para o tamanho que tem esse clube. A gente tem uma responsabilidade muito grande. E o jogo de hoje me lembrou muito um jogo que eu estava em casa assistindo, Curitiba e Oeste, muito parecido, né, os dois tempos. Então, não jogamos bem nem no primeiro tempo, melhoramos muito pouco no segundo tempo também. Tivemos o setor de criação, não conseguimos jogar, essa é a verdade. E o adversário fez o seu jogo, botou a bola no chão, é um adversário altamente técnico, é um adversário que está acostumado com a divisão, né, de jogar a Série B, e nós temos que ter a humildade de reconhecer e de assumir a responsabilidade, que é muito pouco nós chegarmos aqui, né, e não conseguir um objetivo, né, do tamanho e da grandeza desse clube. Argel, fica claro que você também teve a decência e a lisura ao falar que o Guarani foi realmente melhor, que o certo ele não quer enxergar. Você falou em planejamento, você já conversou com a diretoria, se fica como treinador, já houve um bate-papo a esse respeito, que, queira ou não, o trabalho, depois que você veio para cá, ele surtiu efeito. Hoje foi, talvez, diferenciado, foi a pior partida do Curitiba. É verdade. Nós não conversamos ainda com a diretoria, até porque não era o momento para a gente conversar sobre o planejamento da temporada. Então, nós precisávamos acabar, como acabou hoje. A partir desse momento, sim. Aí a gente vai sentar, vai conversar, a prioridade sempre é do clube que eu trabalho. É um ano de aprendizado para todos, essa é a grande verdade. Se passou 4 treinadores aqui, é bastante, né? 4 treinadores. Então, a gente vai fazer uma reunião internamente, vai conversar a partir desse momento. Porque até esse momento a gente tinha chances, matematicamente, de conquistar alguma coisa. Nesse momento não temos. E eu sei que é difícil para o torcedor nesse momento, a dor do torcedor é grande, né, pelo tamanho do clube, pela grandeza do clube, mas a gente tem que entender que o futebol é dessa forma. E ano passado, por exemplo, o Goiás vivia uma situação de se salvar na última rodada do campeonato, que poderia ter caído. Então, quando a gente chegou aqui, a gente pegou o clube numa situação muito difícil, com os mesmos jogadores, sem contratar ninguém, com os mesmos atletas, né? Tivemos um rendimento melhor, né? Não jogamos uma partida hoje aceitável, né? Nem razoável, longe disso, e temos que reconhecer isso,
E isso, né, não vinha acontecendo. Mesmo a gente não jogando uma partida boa tecnicamente lá com o Paysandu, mas a gente competiu com o Paysandu. Porque se a gente não tivesse competido, nós tínhamos perdido lá com o Paysandu. O mesmo Paysandu que ontem empatou com o Vila Nova lá em Goiânia. Então hoje nós não conseguimos nem competir. Então a gente tem que reconhecer que precisa se mudar muita coisa, né? Precisa se fazer muita coisa, e com calma, com tranquilidade, a partir desse momento, a gente vai sentar junto com a diretoria, vamos discutir, né? Ano que vem é um orçamento diferente, é uma coisa diferente que vai ter, mas isso a gente vai conversar internamente, né? Tem o diretor de futebol, Paulo Pelaipe, tem a diretoria que está sempre presente, em todos os momentos, principalmente desde o dia que eu cheguei aqui, na pré-eleição, no dia a dia, na pré-eleição antes do jogo, no nosso fechamento antes de começar a partida, no fechamento depois de terminar a partida, independente do resultado, porque o futebol é assim, ou você perde, ou você ganha, ou você empata. São 3 resultados que pode acontecer, né? O que não pode acontecer é da maneira que a gente perdeu, né? Nós deveríamos ter competido um pouco mais, né? Tido uma atitude diferente, um brilho diferente, não tivemos, e em cima disso também não conseguimos produzir nada tecnicamente. Argel, você é um cara extremamente vitorioso na carreira, foi como jogador, né? Um cara que conhece muito bem futebol, já trabalhou com diversos dirigentes, né, dentro do futebol. Você é um cara que tem um contrato até o final do ano, não se sabe se vai ficar. O Paulo Pelaipe é um profissional que tem um contrato até o final do ano, não se sabe se vai ficar. O que você sente da diretoria do Coritiba no sentido de estar pensando em 2019? Não que tinha que estar pensando antes de confirmar uma permanência ou não na Série B, mas assim, pelo que você conversa, você sente a diretoria do Coritiba ciente com o momento que está acontecendo? Com certeza, até porque eles estão dando retaguarda, estão todo dia acompanhando o nosso treinamento, estão todo dia acompanhando a pré-eleição, né? Eles interagem, eles sabem tudo o que acontece dentro da parte do futebol, e isso é importante, e eles acompanham no dia a dia. E o futebol é assim, quando você acerta, todo mundo acerta, quando você erra, todo mundo erra. Então a responsabilidade é de todos, né? Da diretoria, dos 4 treinadores que passaram aqui, dos jogadores, né? De todo mundo. Todo mundo tem uma parcela de culpa muito grande nesse momento. Agora, a gente não podia iniciar um planejamento sabendo que a gente ainda tinha chance. Antes do jogo, hoje, nós não podíamos ter esse tipo de conversa ou esse tipo de procedimento, que é um procedimento já de aceitar uma não conquista de você subir a Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente também nunca prometeu isso, a gente pensou jogo a jogo, né? E até esse jogo de hoje, antes de começar, a gente tinha matematicamente alguma possibilidade. A partir desse momento não tem. Então agora sim, vai se iniciar, né, um planejamento para 2019, vai ver o orçamento que o clube tem ano que vem, né? Existem vários fatores, né? A Série B é um campeonato muito mais difícil que a Série A, e é só você olhar, o Goiás aí patinou 2 vezes, salvou na última rodada, agora esse ano que está brigando lá em cima. Então o campeonato da Série B é difícil, né? Então você precisa montar um time com o perfil da Série B, né? Um time competitivo, né? Um time diferente, porque jogar a Série A é um nível, jogar a Série B é outro nível, né? O futebol é um futebol diferente. Agora, a partir dessa decisão, a partir desse momento, né, que a gente não tem mais chances matematicamente, aí a gente vai sentar, vai conversar, vai trabalhar, né, e aí vai ver o que a gente precisa, o que a gente não precisa, né, vamos ver onde acertou, onde errou, né, quem tem responsabilidade, quem não tem. Eu acho que isso é uma conversa que tem que ser internamente, mas volto a dizer, a responsabilidade é de todos, né, ninguém está isento aqui de culpa. Argel, como se trabalha, especificamente você, treinador, pensando que agora são 4 jogos só para cumprir tabela? Eu acho que nós temos que jogar pela dignidade, pelo tamanho do clube, pela grandeza do clube, pelo tamanho da instituição, né? Já pensando numa reformulação do ano que vem, né? Já pensando, tem vários jogadores, metade do grupo praticamente acaba o contrato, incluído eu, o treinador, que também acaba o contrato. Então tudo é uma semana que a gente tem que ser o máximo profissional possível. Independente de se eu vou ficar aqui ou não, eu quero terminar o campeonato com dignidade.
E é isso que a gente vai fazer. Então, amanhã nós vamos trabalhar, nós temos treino amanhã de manhã, nós temos treino na segunda-feira de manhã, depois do treinamento viajamos de ônibus até Sorocaba, para jogar já na terça-feira, né? Depois já jogamos aqui na sexta, depois já jogamos na terça de novo, né? Então nós temos, em cima disso, acabar o campeonato com dignidade, fazer o maior número de pontos possível, né? Matematicamente, a gente já não corre risco nenhum, né? É até uma vergonha a gente falar isso, mas é a realidade, e a gente tem que lidar com a realidade dos fatos, e acontece, e já aconteceu com vários clubes, né? O próprio Guarani aí já caiu para a Série C, e acabou voltando. Então o futebol requer um planejamento, o futebol, né, requer você muito mais acertar do que errar, né? E esse ano é um ano de aprendizado para todo mundo, né? Que a gente possa, né, acabar o ano com dignidade, com profissionalismo acima de tudo, né? Já pensando numa próxima temporada, independente da gente ficar ou não, a gente tem que iniciar isso e tem que deixar, né, já uma coisa pré-definida, estabelecida, dar chance para os garotos. É um momento de você colocar os garotos para jogar, para dar experiência, para dar rodagem, né, para ver quem tem condição de estar no profissional ano que vem, né, para ver se consegue entrar nesse grupo que vai ser formado para jogar um campeonato paranaense, para jogar uma Copa do Brasil, que é os 2 campeonatos, se eu não me engano, que a gente tem no ano que vem, né? Então, é acabar o ano com dignidade, né? E é isso que a gente quer, e a gente vai trabalhar em cima disso, até porque isso faz parte do nosso profissionalismo do dia a dia. Até me permita já fazer uma colocação, o Coritiba ele corre o risco ainda de uma situação, e se ele não ficar entre os 12 primeiros colocados, ele perde as competições das categorias de base. Eu vi isso. Então ele tem que ficar. Hoje aí tem o próprio Figueirense, tem o Oeste, tem o São Bento, que ameaçam essa vaga do Coritiba. Você vai aproveitar, então, pelo que já você colocou aí, essas 4 rodadas que faltam agora, você vai testar jogador, já vai ver quem é que você pode contar para o ano que vem ou não. Eu acho que esse é o planejamento. Acho que isso aqui você tem que fazer. Agora, bem lembrado, esse detalhe teu, se já não tinha nada para brigar, agora já tem. Além do nosso profissionalismo, além da nossa dignidade, né, além do respeito que a gente tem que ter com o clube, com a instituição, com os torcedores, a gente tem que brigar por isso também. E em cima disso, dar oportunidade aos jogadores, né? A gente tem dado oportunidade aos jogadores, vai continuar dando oportunidade, sempre é o jogador que se escala. Poucos jogadores dentro do plantel aqui não tiveram oportunidade de jogar. A gente deu confiança, a gente trabalhou, a gente treinou, vai continuar dando confiança, né? Dando moral, trabalhando no dia a dia, mostrando, corrigindo, como a gente sempre fez, né? Com o mesmo ímpeto, com o mesmo conteúdo, com a mesma vontade, com o mesmo profissionalismo, e é isso que a gente vai fazer. Vai continuar dessa forma. Para quê? Para que você possa já iniciar um planejamento, né? Para ver o que vai contar, o que não vai contar, e eu, como profissional, é o mínimo que eu posso fazer, é deixar as coisas já, né, bem engatilhada, né, já entregando uma situação ou ficando nessa situação. A gente vai decidir, vai conversar agora durante essa semana, né, porque precisa, o quanto antes, você iniciar um planejamento, né, porque o futebol é isso, o futebol precisa de um planejamento, o quanto antes você começar esse planejamento é melhor. Por quê? Porque o mês de novembro e mês de dezembro, o mercado começa a borbulhar. E aí você tem que ir nos jogadores com o perfil da competição que a gente vai jogar do ano que vem, que é a Série B. É duro falar isso, mas é a realidade. E esse momento é o momento que a gente tem que ter humildade e aprender com os erros, com acertos, e em cima disso, né, a gente já se preparar e já ver como é que está o mercado, né, em cima disso, para que você possa já começar o ano, né, e também acabar esse ano com essa dignidade, com esse profissionalismo que a gente falou. Argel, você já até falou sobre isso, né? Mas antes de formular minha pergunta, acho que é interessante a gente lembrar que quando você chegou aqui, o Coritiba estava brigando para não cair. Brigando para não cair. Essa é a verdade. E você conseguiu recuperar e ainda colocar o Coritiba de novo na briga, né? Sai agora, mas pelo menos brigou na parte de cima e não correu nenhum risco. E aí você pode ter a possibilidade de iniciar um trabalho, que todo treinador gosta de iniciar uma temporada, né? Fazer uma pré-temporada, iniciar o ano num clube,
né? E não pegar a equipe na emergência como você pegou aqui no Curitiba. É a sua intenção, eu sei que você ainda vai conversar com a diretoria e tal, assim, mas hoje é a sua intenção ficar no Curitiba? Claro, a minha intenção é essa. Eu tinha tanta vontade para trabalhar no Curitiba. Então a minha intenção a prioridade é do clube que eu trabalho sempre. E a gente já fez isso. Nós começamos um trabalho no Internacional, fomos campeão gaúcho. Nós começamos um trabalho no Vitória da Bahia, fomos campeão baiano invicto. Nós começamos um trabalho no Figueirense em 2015 e fomos campeões catarinense. Então essa é a realidade, isso é planejamento no futebol. Né? Você precisa começar uma pré-temporada dentro do orçamento que o clube tem, dentro do lastro financeiro que o clube vai ter, né? E procurar trazer jogadores com o perfil da competição que você vai jogar. Então claro que o meu interesse é de ficar. Né? A gente veio para cá, a gente não veio para fazer 3 meses de campeonato. Nós viemos com essa intenção, de mostrar o nosso trabalho, de mostrar o conteúdo que a gente tem, o conhecimento do futebol que a gente tem. Já são 10 anos como treinador profissional, então eu tinha muita vontade, tenho muita vontade de continuar e de fazer parte desse planejamento, desse ano de 2019, de montar um time com a nossa cara, um time competitivo, um time aguerrido. É muito difícil para o treinador você pegar um trabalho de 3 treinadores anteriores. Cada treinador tem uma peculiaridade, tem uma maneira de jogar, tem uma maneira de conduzir. Então é difícil. Mas por quê? Porque a vontade era muito grande de trabalhar aqui, né? E não me surpreendi pela condição de trabalho que a gente tem, né? Pela organização que tem o clube, né? Pela credibilidade, um bom CT para você trabalhar. Então a gente tem que produzir mais, né? Nós temos que dar uma resposta diferente. Essa resposta que foi dada agora é muito pouca, né? Isso deixa o torcedor magoado, né? Então nós temos que começar do zero, né? Manter uma espinha dorsal, porque o Campeonato Paranaense é um campeonato forte, e esse ano são 5 equipes aí de qualidade, tem mais uma que subiu da Série B para a Série C, que é o Operário, o Cianorte sempre vem forte, o Atlético vem forte, o Paraná vem forte, o Londrina vem forte, né? São 5, o campeonato estadual aqui pega fogo, é muito parecido com o Campeonato Catarinense, que tem 5 times que tem condição, que vão brigar, e os outros pequenos também sempre, né, se fortalecem, jogam um campeonato muito forte. Então você precisa se preparar, até porque esse ano a pré-temporada vai ser muito curta, bem mais curta do que foi esse ano. Então a gente pensa nisso, de começar um planejamento agora, de sentar, de tratar as coisas internamente com a diretoria, com o diretor de futebol, do quanto antes definir essa situação, se fica ou não fica, se vai ou não vai. Eu acho que isso é importante, né? De ver o orçamento que a gente tem, do que a gente pode fazer, de ver os garotos que a gente tem, né? Tem alguns garotos que têm qualidade, que a gente precisa colocar eles para ganhar uma experiência, manter uma espinha dorsal, ter uma espinha dorsal, para que você vá colocando os garotos com calma, com tranquilidade, para os garotos não ser a solução, eles até podem se tornar a solução dentro do campeonato. Agora, dando confiança, trabalhando no dia a dia, extraindo o máximo deles, dando oportunidade, preparando eles bem fisicamente. Hoje o futebol é muito mais físico do que técnico, e a gente tem visto isso. Então é mais ou menos em cima disso. Agora, não esquecendo que a gente tem jogo terça, não esquecendo que a gente tem jogo sexta, depois tem lá, né, tem essa conquista, né, e fazer o maior número de pontos possível, né, mostrar trabalho, mostrar aproveitamento, né, o jogador tem que estar motivado para querer ficar aqui, né, o que está acabando o contrato, que daqui a pouco não vai ficar, que ele possa jogar aqui, daqui a pouco achar uma coisa importante, alguma coisa melhor em outro lugar, ou ir para um outro clube, conseguir se transferir. Então, o futebol vai acabando no final, você precisa dar alguma coisa, né, para pensar em ficar no clube que você está, ou você conseguir um emprego, né, senão você acaba ficando desempregado.